na área aí também, ok? Pessoal, o link, né? Vocês não precisam ficar procurando lá no Ava, não. Eu coloco lá no Ava, né? Como todos os professores colocam, mas aí, se você não encontrar, vai lá no grupo que eu criei do WhatsApp. É sempre aquele link. É o mesmo link de sempre que eu fico republicando lá, tá bom? Então, lá no nosso grupo do WhatsApp é mais fácil. Porque você tem que entrar lá no Ava. Às vezes o Ava está instável, tem gente que não consegue entrar naquele momento. Então, vai lá no grupo do WhatsApp que ele sempre fica lá publicado para vocês, tá bom? E aí vocês conseguirão, né, de uma maneira bem mais simples, fazer o seu acesso aí à aula, certinho? Só um minutinho aí, deixa eu desativar aqui. Bora lá. Então, o tema da aula de hoje aí, imunodeficiências, certinho? As imunodeficiências, como o próprio nome já diz, são deficiências do sistema imunológico, ok? Até a seção da unidade 3 ali, a gente viu muita coisa sobre imunodiagnóstico, não é? Precisão, especificidade, sensibilidade, ok? Também vimos os principais imunodiagnósticos de aglutinação, ELISA, de imunofixação. Também vimos as doenças, né, imunológicas, do sistema imunológico, as autoimunidades, ok? E as bases do sistema imunológico a gente viu na unidade número 1, onde a gente tratou de resposta imune inata, resposta imune adquirida, anticorpos, sistema complemento, e por aí vai. E agora a gente vai entrar nessa nova etapa, né, que nós elaboramos de imunodeficiência, que está na unidade 3. Unidade 3 começa falando de imunodeficiência, depois vai falar aí de mais fisiopatologias, né? A próxima unidade são as hipersensibilidades, ok? E é justamente a aula que eu já tenho gravada e eu vou postar lá no Ava de vocês. Então, terminando essa aula aqui, ok? Eu vou renderizar ela, colocar lá no encontro, né, desta aula, que é o encontro da unidade 3, seção 1, e o encontro da unidade 3, seção 2, que seria o tema da aula de hoje, se não fosse o feriado da semana passada, eu já gravei essa aula e vou deixar postado lá. Então, você veja essa aula e depois passe para a aula de hipersensibilidades, certinho? Para você não ficar aí atrasado na matéria, ok? E aí, semana que vem a gente volta para falar, né, de mais fisiopatologia, concluindo aí a unidade 3 para entrar na unidade 4 do seu livro. Então, imunodeficiências, elas são deficiências do sistema imunológico, elas podem ser primárias e ou secundárias. As primárias, obviamente, elas têm ali um cunho genético, não é? A pessoa já nasce com essa imunodeficiência por um caractere genético ou que atinge aí justamente os órgãos primários do sistema imunológico, que são os órgãos formadores, que são medula óssea e timo, tá bom? Medula óssea aí participando com tecido mieloide, formando aí neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, tá bom? E o timo participando aí com a formação de linfócitos T, CD4 e T, CD8, né, que a gente viu no processo de seleção tímica, formação de autoimunidades e etc. Ok? Nós também vimos que a bursa faz parte da produção de linfócitos T, então quando eu tenho um comprometimento destes órgãos, não é? Eu tenho aí uma imunodeficiência primária. Por exemplo, uma deficiência genética onde eu não consigo formar de maneira adequada linfócitos T. Eu vou ter imunodeficiência de linfócitos T, tá bom? Uma imunodeficiência que atinge aí a medula óssea. Eu não consigo formar linfócitos B adequadamente. Eu não vou produzir anticorpos adequadamente, por causa disso vou ter imunodeficiências consideráveis. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também nós temos as imunodeficiências secundárias, não é? Que são aquelas imunodeficiências onde você vem ao longo da vida adquirir
por um processo fisiopatológico. As exposições a agentes mutagênicos são são as principais situações que levam à aquisição de imunodeficiências secundárias, tá bom, pessoal? Então, quando a gente se expõe a agentes mutagênicos, a gente acaba alterando ali toda uma genética do nosso organismo, não é? E essa genética, a gente viu na fisiopatologia do sistema imunológico que pode gerar as leucemias, tá bom? Essas exposições a agentes mutagênicos, e aqui não é diferente, tá bom? Pode levar também a questão de deficiências não só de células T e B, provocando leucemias, como também podem levar a outras ações mutagênicas que levam à imunodeficiência. O fato é que secundárias são adquiridas. Mas não somente exposição a agentes mutagênicos, microbiológicos também, né? Vírus causando mutações, né? Infecções virais levando a problemas, né, do sistema imunológico. Exposição química, né, e exposição física, principalmente a radiação ionizante, raios gama, raio-x, que são radiações ionizantes, e as não ionizantes também, radiação solar pode causar mutagênese, certo? Então, aspectos físicos interferindo nisso, assim como os químicos, né? Principalmente compostos halogenados, detergentes, né? Conservantes, provocando aí agentes, ações mutagênicas. Então, recapitulando aqui os órgãos do sistema linfóide, nós temos aí a questão das tonsilas, né? Que vulgarmente tonsilas laríngea chamamos de amígdalas e tonsila faríngea chamamos de adenoide. Fica ali logo na base, né, da laringe. E também tem a tonsilas lingual, onde nós temos aqui, pessoal, nessas regiões, uma grande concentração de linfócitos T, linfócitos B, células dendríticas, né, formando aqui, logo na porta de entrada, uma barreira, não só mucoide, pelo próprio tecido celular, e também uma barreira ali de células de defesa compondo essas portas de entrada. Além disso, nós temos um infiltrado de linfonodos espalhados por toda a rede linfática do nosso corpo, tá bom? Isso é característico porque os linfonodos, eles estão sempre depositados, né, em regiões estratégicas, como a região cervical, não é? A região axilar, a região axial, não é? A região intestinal e a região inguinal, que são ali, né, regiões que, ao drenar o sistema linfático, né, a linfa passa por dentro dos linfonodos e ali, se tiver algum vírus, alguma bactéria ou algum agente etiológico qualquer, isso vai ativar o sistema imunológico. Eu vou ter uma resposta inflamatória dentro desse gânglio linfático. Quando tem uma resposta inflamatória dentro desse gânglio linfático, eu acabo infartando este gânglio, né, formando aquela famosa íngua de caroço, dolorida, dói pra caramba, ok? Porque ali tem uma resposta inflamatória em andamento. E aqui eu tenho outros órgãos do sistema linfático também, como o baço, o timo, aonde ocorre a maturação tímica, tá bom? O timo fica logo acima aqui do coração, no espaço mediastino, certo? E também temos a placa de Peyer, que são tecidos linfóides espalhados aí ao longo do meu intestino, certo? E também o apêndice secal. E a bursa, né, onde tem a maturação de órgãos de células, como linfócito B, por exemplo. Então, o timo é um órgão bilobulado, cada lóbulo se divide em múltiplos lóbulos e cada lóbulo se divide em córtex e medula, onde o mediastino, né, é a região onde ele fica e ocorre dentro dele a maturação de células T. Então, olha só, para quem nunca viu um timo, né, aqui tem uma dessecação de um timo, né, que é um órgão bilobulado e cada lóbulo divide em vários novos lóbulos, certo? E ele fica justamente aqui nessa região do mediastino, onde temos o coração, e ele fica logo acima, certinho? E aí dentro do timo é onde vai ocorrer, né? A gente sabe que é a maturação de linfócitos T, TCD4, TCD8,
E é justamente essa maturação que permite esses linfócitos T reconhecer o sistema MHC do meu corpo. Reconhecendo esse sistema MHC, ele não vai reagir contra o meu próprio corpo. O sistema MHC é o sistema de histocompatibilidade maior, tá bom? E justamente por isso que ele chama de MHC, né? Vem de histocompatibilidade e major, de maior, porque é o sistema de identidade, né, proteica do meu corpo. Então, os timócitos que dão origem aos linfócitos T estão lá dentro dos lóbulos timais, aprendendo a reconhecer aquilo que é próprio daquilo que não é próprio. Esse processo nós já vimos, chama de seleção química. Se algum desses timócitos reagir contra as proteínas do meu corpo, eles entram em apoptose e morrem, tá bom? Esses espaços em vazio aqui são timócitos que reagiram contra o MHC corporal e acabaram morrendo por causa disso, certo? Esse processo de seleção química é extremamente importante, como nós vimos nas doenças autoimunológicas, não só para evitar doenças autoimunes, mas também para nos proteger dos agentes antigênicos que muitas das vezes entramos em contato ao longo da vida e precisamos ter uma resposta imunológica à altura. Então, o que permite esses linfócitos T reconhecer aquilo que é próprio daquilo que não é próprio é a seleção química. Nós já vimos isso, tá bom? E aqui nessa situação, se reagir contra, ele morre por um processo aí de seleção química, certinho? E aí, pessoal, nessa situação, o que vem acontecer? Se tiver uma mutagênese, né, e essa mutagênese atingir os timócitos, certo? A gente falou de mutagênese ali, e atingir os timócitos, eu vou começar a liberar timócitos, né, que podem reagir contra o meu corpo, formando aí doenças autoimunológicas, certo? Isso é só uma das vertentes, a gente já viu isso lá em autoimunidade. Mas o que acontece? O timócito, ele fica aqui dentro aprendendo a reconhecer o que é próprio do meu corpo daquilo que não é próprio, né? E quando ele reage contra o meu corpo, dentro dele já tem um mecanismo que leva à apoptose, que é a morte celular programada. Então, se essa mutagênese afetar o gene que starta a apoptose, esta célula vai reagir contra o MHC e não vai morrer, ou seja, vai passar para a corrente circulatória e vai começar a formar clones de células que reagem contra o meu próprio corpo, formando as autoimunidades, tá bom? Isso daí já é um problema para a pessoa, né, que sofreu mutagênese a nível de timócitos, que são as células que dão origem às células T, ok? E aí também os timócitos, além de reconhecer aquilo que é próprio, ele também tem a capacidade de reconhecer aquilo que não é próprio. E aí, como que era lá a resposta imunológica? O monócito chega, apresenta o antígeno, né, para o linfócito TCD4, então tá aqui o linfócito TCD4, está aqui o monócito apresentando o antígeno para o linfócito TCD4, ele encosta o receptor MHC no linfócito TCD4, reconhecendo que é uma célula do meu corpo, e o linfócito TCD4 encosta o MHC no monócito, reconhecendo que é uma célula do corpo. Nesse momento, o monócito vai lá e apresenta, né, o antígeno para o linfócito T. Então, aqui a apresentação de antígeno para o linfócito TCD4. O linfócito TCD4 reconhece se esse antígeno é ou não parte da constituição proteica. Se não for, o linfócito TCD4 starta o linfócito B, apresentando para ele também o antígeno, não é? Para o linfócito B, e o linfócito B, nessa apresentação de antígeno, é ativado para a produção de anticorpos. É assim que funciona, ok? E aí os anticorpos vão atacar o antígeno, né, formando a sua porção variável contra o antígeno, certinho? Começa a produção de IgM, depois a produção de IgG, e esses anticorpos, então, atacam o antígeno, formando o complexo antígeno-anticorpo, porque é específico de cada antígeno ter um anticorpo que combata ele, certo? Então, olha só, se eu tiver uma mutação
a nível de timócitos, né? Um problema genético que faz com que esses timócitos aqui percam a capacidade de ativação de linfócitos B ou baixa produção de linfócitos TCD4. Se tem baixa produção de linfócitos TCD4, por um defeito genético ou uma anomalia genética, eu vou ter baixo processo de ativação de linfócito B. Resultado, vou ter baixa produção de anticorpos. Da mesma forma, se alguns clones de linfócito B, né, forem afetados por uma anomalia genética, né, por mais que eles sejam ativados, eles não conseguem produzir muitos anticorpos. Resultado, isso gera imunodeficiências, tá bom? Então, o timo, ele é responsável pelo processo de seleção tímica de linfócitos TCD4 ou TCD8. São responsáveis pela maturação de timócitos, principalmente no período fetal e depois do nascimento. De 90% a 95% dos timócitos entram em apoptose, ou seja, destas células aqui, 90% a 95% reagem contra o meu organismo e entram em morte celular. Ou seja, não posso liberar isso aqui para evitar doenças autoimunológicas. Então, a ausência de timo leva a uma falta de células T, ok? E aí pode dar problemas também se, por alguma mutação, eu não vier ter um timo funcional, certo? Então, olha só as variáveis. Mutações que afetam o timo levam à imunodeficiência. Mutações que afetam linfócitos T levam à imunodeficiência. Mutações que afetam linfócito B levam à imunodeficiência também, certinho? E aí, olha só, os linfonodos dentro do meu organismo, né? Como eu falei, ele é espalhado por toda uma rede linfática de circulação. Para quem não sabe, quando eu tenho a pressão arterial, bombeamento de sangue, há um extravasamento de plasma, né? Dos vasos sanguíneos para o tecido, e para você não inchar até, né, deformar, quem capta essa linfa extravasada de volta são os vasos linfáticos e retornam esse plasma extravasado aí para o sangue novamente, tá bom? E quem capta isso tudo é a circulação linfática. E aí, interligada à circulação linfática, né, nós temos aí os linfonodos, olha só, vários vasos linfáticos chegando, né, ao linfonodo. Dentro do linfonodo, se nós fizermos um corte, lá dentro tem linfócito TCD4, linfócito TCD8 e linfócito B, que são as células ali capazes de ativar uma resposta imunológica com produção de anticorpos, tá bom? No meu intestino, né, se eu fizer aqui um corte no intestino, eu tenho aqui as microvilosidades intestinais, né, típicas do intestino, ok? E no tecido conjuntivo adjacente, eu tenho aqui a placa de Peyer, olha, vários nódulos, não é? E esses nódulos aqui estão cheios de células T, células B, tá bom? Que promovem aí as defesas no meu intestino, é uma porta de entrada, vai ter muita absorção, né, de várias coisas aqui nessas microvilosidades e tem que, por isso, ser avaliado pelos guardiões, né, dentro do intestino que compõem as placas de Peyer. Também no intestino nós temos uma porção terminal dele, que é o apêndice cecal, ok? Que quando inflamado pode provocar apendicite, tem que ser removido, porque senão essa inflamação vai provocar dano tecidual, vai necrosar isso aqui e vai expor fezes dentro do abdômen. Então, assim, se não fosse por isso, poderia ficar com o apêndice lá até recuperar dessa inflamação, né? Então, não é interessante a inflamação do apêndice. Ah, professor, então o apêndice só serve para dar apendicite? Não. Ele te defende o tempo inteiro. O problema é que numa hora pode ser que ele tenha aí uma hipersensibilidade, né, citotóxica e acaba inflamando por causa disso e provocando o quadro apendicítico, que tem que ser curado através de remoção do apêndice inflamado, porque senão vai sulfurar essa parte do intestino aqui, extravasando material fecal na cavidade abdominal, que é estéril.
Também nós temos órgãos linfáticos como o baço, né? O baço é como se fosse um linfonoduzão. Se você partir ele, né, e olhar histologicamente, você vai encontrar também vários linfócitos T, linfócitos B e linfócitos TCD4 e TCD8. Tá bom? Promovendo aí também não só a capacidade de reabsorção de hemácias hemolisadas pelo sistema retículo endotelial do baço, mas também provocando a resposta imunológica, né? Ele faz parte dos órgãos do tecido imunológico, assim como as amígdalas, os linfonodos, placa de Peyer, timo, né? Tudo isso aí compõe órgãos do meu sistema imunológico. E aí temos ainda o sistema Malte e Gaut, aonde o Malte a gente já viu, né, que é composto aí da placa de Peyer no intestino e das amígdalas. Então, esse sistema composto de amígdalas e placa de Peyer, né, que são aí nódulos, né, vamos falar assim, tecidos de linfócitos T e B, localizado em portas de entrada importante do meu organismo, a amígdala na orofaringe, oro e nasofaringe e placa de Peyer no intestino. Conjunto desses órgãos forma o sistema Malte, tá bom? Também nós temos esse sistema espalhado pela rede de linfonodos, né, intraepiteliais, que nós chamamos de sistema Gaut, ok? Então, Gaut intraepitelial e Malte intestinal, certo? E aí são locais de resposta imunológica para antígeno que superam as barreiras epiteliais. Então, quando eu tenho falha nesses tecidos por alguma deficiência genética, eu tenho uma imunodeficiência primária. A pessoa já nasce com isso. A pessoa já nasce com a imunodeficiência devido a um problema genético, tá bom? Mas também pode adquirir essa imunodeficiência ao longo da vida por exposição, como a gente viu, a agentes mutagênicos, microbiológicos, físicos e químicos, levando a essas situações que nós vamos argumentar nesse momento. Então, depois dessa breve recapitulação que nós tivemos aí de sistema imunológico, né, como que ele funciona e como que ele está presente no nosso organismo, né, matéria lá da unidade 1, nós vamos entrar agora especificamente nos tipos de imunodeficiência, que é o tema da unidade 3, seção 1, que é o tema da aula de hoje, certinho? E aí, deixa eu só admitir aqui mais duas pessoas que estão querendo chegar na aula, ok? Só ver se o microfone está certinho. Tá. Então, vamos lá. Deficiências de células B. Por algum motivo, essa pessoa nasceu com deficiência de células B, né? É uma anomalia histopatológica. No caso, eu vou apresentar folículos ausentes ou diminuídos nos centros germinativos dos órgãos linfóides. Quem dá origem às células B é a bursa, tá bom? Então, na bursa, eu vou apresentar o tecido ausente, né, o tecido que dá origem, que são os folículos bursais ou diminuídos nos centros germinativos dos órgãos linfóides. Como eu tenho uma deficiência de células B, qual que é a função da célula B? Produção de anticorpos. Essa é a função das células B. Se eu tenho deficiência de células B, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter concomitantemente uma baixa, né, produção de anticorpos. Resultados: eu vou ter constantes infecções bacterianas piogênicas, certo? Deficiência de células T. Aqui o problema está no timo. Então, olha só, as zonas de células T podem estar reduzidas nos órgãos linfóides. Timo, baço, linfonodo, são todos órgãos linfóides, como a gente viu. Reações DTH, né, reduzidas para antígeno comum, ou seja, as reações contra os antígenos de hipersensibilidade por células T vão estar reduzidas, visto que a célula T tem um importante papel aí no reconhecimento de antígeno, como a gente viu, porque passa por seleção tímica. E aí, deficiência nas respostas proliferativas de células T aos mitógenos in vitro. Então, todas as vezes, né, que eu tenho uma deficiência de célula T, eu tenho que lembrar qual que é a função da célula T. A função da célula T, Éden, é
receber antígenos das células apresentadoras de antígeno, certinho? E analisar se esse antígeno faz parte ou não da constituição proteica. Fazendo parte da constituição proteica, ela não vai responder contra, porque se ela responder contra, ela vai produzir uma autoimunidade. E se não fizer parte da constituição proteica, esse antígeno, então, vai ser apresentado por linfócito B produzir anticorpos. Então, quando eu tenho deficiência de células T, eu tenho automaticamente, né, uma baixa estimulação de células B, então eu vou ter também deficiência na imunidade humoral, baixa produção de anticorpos. Ah, Eder, mas não é a célula T que produz anticorpos. Eu sei, mas quem que ativa a célula B para produzir anticorpos? É a célula T. Então, nesse caso também eu vou ter uma baixa produção de anticorpos, associado também as células T promovem citotoxicidade, né, por células TCD8. Então, eu vou ter um aumento das infecções virais, como vocês estão vendo aqui, olha. Por quê? Né, as células TCD8, né, pela sua citotoxicidade, elas são capazes de matar o vírus dentro de uma célula hospedeira. Então, o vírus vem, né, deixa eu representar o vírus por uma outra cor aqui. O vírus vem, né, infecta essa célula, né, por adsorção, infecta a célula, transmite o seu material genético. Me dá outra cor aí, filho. Transmite o seu material genético, pode ser um fragmento de DNA ou RNA, para o interior da célula. Esse material genético vai parar dentro do material genético celular, tá bom? Que está lá dentro do núcleo, né? O material genético celular, olha lá, dentro do núcleo da célula. E aqui está o material genético celular, certo? E aí o que acontece? O vírus, ele coloca o seu material genético dentro da célula e o material genético absorve o material genético da célula. Quando a célula entra em mitose, quando a célula entra em mitose, o que acontece? O material genético duplica, viral, duplica junto com a mitose, ok? Então, o material genético celular, olha lá, a célula entrou em mitose, duplicou todas as suas organelas citoplasmáticas, duplicou o seu material genético, tá bom? E quando ela faz essa duplicação de material genético, quem que ela duplica junto? Né? Ela duplica junto o material genético viral. Então, isso é uma das formas de reprodução do vírus. Olha lá, material genético viral duplicado junto com a célula, certinho? Uma outra forma é o vírus ativa o seu material genético e aí começa a duplicar o material genético viral, produzindo vários vírus no interior, né, do citoplasma celular. E aí, depois disso, o vírus faz o encapsulamento desse material, formando novos vírus. Olha aqui, era um, virou vários. Ó. Isso chama replicação viral. Só porque o anticorpo, ele não vai atacar a sua célula, né? Ele não foi feito para isso, ele foi feito para atacar o vírus. Então, o vírus que está em circulação, ele acaba sendo eliminado pelo anticorpo. O anticorpo chega... Cadê o amarelinho, gente? O anticorpo chega... Não, vou escolher outra cor aqui, pelo amor de Deus. O anticorpo chega aqui e ataca, né, esse vírus, opsonizando, neutralizando o vírus que está fora. E o vírus que está dentro, quem que ataca? Linfócito TCD8, promovendo citotoxicidade, tá bom? Eliminando essas células infectadas por vírus. Mas olha só, né, isso, quando eu tenho deficiência de célula T, eu tenho deficiência de célula T CD4, que vai prejudicar a inativação de linfócitos B, causando baixa produção de anticorpos. E eu tenho deficiência de TCD8, que vai diminuir o processo de citotoxicidade, causando, né, maior propensão para as infecções virais e outras microbianas também, intracelulares, né, como o caso aí
das clamídias, né, que é intracelular, ureaplasma, pneumocystis canis, micobactéria atípica, fungos, e também, por que não, né, já que o TCD8 também é responsável por eliminar células tumorais, provocando aí uma maior malignidade associada a vírus, como linfomas associado ao vírus Epstein-Barr. Então, o vírus Epstein-Barr invade a célula, como o TCD8 não elimina, por baixa produção, acaba aumentando aí a malignidade desses vírus que são oncogênicos também. Que também é uma resposta imunológica que o TCD8 nos salva todos os dias da formação de novos cânceres, tá bom? Novos tumores. Então, quando eu tenho uma deficiência de célula T, provocada aí por deficiência genética, eu vou ter problemas quanto a isso, certo? Produção de anticorpos e diminuição da citotoxicidade, que é tão importante contra invasões virais e oncogênese, tá bom? Deficiência imunológica inata. Agora vai afetar o quê? É uma deficiência imunológica inata, né? Provocada aí anomalia, deficiência nas respostas proliferativas de células T aos mitógenos in vitro. Problema, infecções bacterianas piogênicas também. Então, como vai afetar as células T, vou ter problemas aí quanto à questão de infecções bacterianas. Então, a gente viu 3 imunodeficiências aqui de cunho genético. Deficiência de células T, deficiência de células B, deficiências inatas, tá bom? A pessoa já nasce com ela. Tem mais? Lógico. Então, dentre essas imunodeficiências, né, ligadas ao cromossomo X, 50% são causadas por mutações na subunidade de sinalização de um receptor para citocinas. Olha só, então, aonde que está o problema? Essas deficiências que nós citamos aqui, 50% delas estão ligadas ao cromossomo X. Aí eu pergunto, afeta mais homens ou afeta mais mulheres? Mulher tem 2 cromossomos X, não é? Sexo feminino. E homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y, tá bom? Então, afeta mais homens do que mulheres. Como assim, professor? Se a mulher tiver um cromossomo X afetado, ela pode usar o outro normal, né? E sem dano, ou seja, ela é portadora da doença genética, mas não manifesta porque ela tem um outro cromossomo X que não foi afetado. Agora, o homem não, se afetar o único cromossomo X que ele tem, já era, ele já vai manifestar a doença. Então, por isso a incidência dessas doenças de imunodeficiências ligadas ao cromossomo X é muito maior em homens do que em mulheres. Então, dentre essas imunodeficiências ligadas ao cromossomo X, 50% são causadas por mutações na subunidade de sinalização de um receptor para citocinas, que é uma subunidade denominada como G comum, e isto porque é um componente dos receptores para diversas citocinas, incluindo citocinas 2, 4, 7, 9, 12 e a interleucina 7. Então, para que haja, né, então chegou lá um monócito, ativou o linfócito T, o linfócito T, né, CD4 ativado, ele vai promover um processo que nós chamamos de expansão clonal, ou seja, ele vai entrar em mitose e vai produzir vários outros linfócitos TCD4 ativados. Mas para que haja essa mitose, essa expansão clonal, precisa de quem? Interleucinas e citocinas, ok? E se eu tiver uma mutação na subunidade, né, que é um receptor que recebe essas citocinas, então, esse linfócito T aqui vai produzir citocinas, mas ele não vai se autoestimular, porque não tem um receptor específico. Resultado, baixa produção de linfócitos T, como a gente viu aqui, ó, deficiência de células T, tá bom? E aí, essa ausência de receptor, olha, então o cromossomo X, né, a mulher tem 2, cromossomo X e Y no caso dos homens. O que acontece? Lá na célula T, né, vem lá do tecido linfóide, né, lá na produção da medula óssea, tecido mieloide dá origem aí a
Neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos, e os linfócitos vêm de tecido linfóide. Então, uma deficiência genética dessa, o que acontece? Eu tenho aí uma célula-tronco, né, onde ela precisa ser estimulada aí por interleucinas, né, nos seus receptores específicos, interleucina 3, interleucina 11 e fator de crescimento, né, para se transformar num progenitor mieloide. Mas para se transformar num progenitor mieloide, além linfóide, além dessas interleucinas, precisa de interleucina 7. Né? A interleucina 7 vem aqui e faz a diferenciação dessa célula-tronco em tecido linfóide, olha lá. São as mesmas interleucinas, 3, 11, 3, 11, SECF, fator de crescimento aqui, tá bom? Aqui, e a diferença, interleucina 7, ok? E formando aí progenitores linfóides. E aí a gente viu que essa doença genética afeta subunidades, não é? De ligação dessa citocina, interleucina 7. Então, se afetou o receptor de interleucina 7, cara, que é justamente esse daqui, olha. Então, tá afetado. Como que a interleucina 7 vai ligar aqui? Se ela não ligar aqui, como que eu vou produzir células progenitoras linfóides? Se não produzir isso aqui, como que eu vou manter um timo com seus nódulos? O timo é um tecido linfóide, praticamente, um órgão bilobulado, e cada lóbulo tem vários lóbulos, né, no seu interior, que contém lá dentro linfócitos T, que são os timócitos. Então, as células que compõem o timo, basicamente, são tecido linfóide. E aí, por uma anomalia genética ligada ao cromossomo X, eu deixo de produzir esse receptor, essa subunidade, que não recebe a interleucina 7. Então, não afeta nada a mielopoiese, mas a linfopoiese aqui ficará comprometida, produzindo, então, baixas de linfócitos T e B, porque eu estou falando de tecido linfóide como um todo. Então, eu vou ter deficiência de células T e B, tá bom? E isso pode ser inato, certinho? E aí eu vou ter essas imunodeficiências genéticas ligadas aí. E aí, olha só, os linfócitos, o tecido mieloide aqui, ele vai produzir progenitores para a formação de monócitos, neutrófilos, eosinófilos, segmentados basófilos, e esse progenitor linfóide, se for afetado aqui, vai afetar a produção de linfócitos T e B e o TCD8, que é o natural killer, levando aquelas imunodeficiências que nós discutimos anteriormente. E se por um acaso, por uma deficiência genética, eu afetar, né, receptores aqui para fator de crescimento de granulócitos e monócitos, tá bom? Eu vou ter problema na produção de neutrófilos e monócitos, porque dependem desse tecido aqui para produzir monócitos e neutrófilos, ok? E aí, obviamente, eu vou ter problemas, né, com a minha resposta imunológica de fagocitária, né? Função do neutrófilo, fagocitose, né? Função do monócito também, fagocitose, além de apresentar antígeno por linfócito T, CD4, certinho? E aí eu vou ter problemas quanto a isso. Então, essas anomalias genéticas, pessoal, quando afeta receptores, você viu que afeta todo um tecido, né? Toda a produção celular aí de linfócitos B e T estarão comprometidas. E 50% dessas anomalias, como a gente viu, estão ligadas ao cromossomo X, ok? A outra metade dos casos de imunodeficiência grave combinada é do tipo autossômica, ou seja, afeta outros cromossomos que não sejam o X, não é? E é causada por alterações em uma enzima chamada de adenosina desaminase, ou ADA, tá bom? Aonde que o ADA entra? Essa enzima adenosina desaminase, o ADA, ela também é importante aí, né, para a promoção de imunidade. Quando tem deficiência da produção dela, fere em imunodeficiência. Então, 50%
dos problemas estão ligados ao cromossomo X. Os outros 50% são do tipo autossômicos, ou seja, afetam os outros cromossomos e particularmente é causado por alterações da enzima ADA, tá bom? E aí, olha só, eu vou ter a doença, a síndrome, né, do hiper-IgM, ou seja, uma hiperprodução de IgM ligada ao X, ao cromossomo X, não é? Deficiência que esta aqui, defeitos na ativação de macrófagos e células B, dependente de células T auxiliar, né? E normalmente a mutação que causa isso daqui são mutações no ligante, ou seja, no receptor CD40, é um receptor de membrana, tá bom? E aí eu vou ter a síndrome do hiper-IgG ligada ao cromossomo X. Tem também deficiência seletiva do isotipo de imunoglobulina. O que isso afeta, Ellen? Redução ou ausência de produção de isotipos ou subtipos de imunoglobulina seletivo. Suscetibilidade a infecções bacterianas ou ausências de problemas clínicos. Né? O mecanismo de defeito aqui é desconhecido nesse caso, pode ser defeito na diferenciação de células B ou T auxiliar, levando aí a uma deficiência seletiva no isotipo de imunoglobulina, tá bom? Expressão defeituosa do MHC classe 2, provocando aí síndrome do linfócito desnudo, certo? Então, a expressão defeituosa do MHC classe 2 provoca a síndrome do linfócito desnudo. E a deficiência funcional é que a perca da expressão do MHC classe 2 e ativação da célula TCD4 prejudicada, né? Então, levando a imunidade defeituosa, celular e imunidade humoral dependente de célula T. Então, a célula T, ela está ali, né, no meio caminho entre a inata e a produção de anticorpos. Se tiver baixa eficiência dela ou baixa população dessa célula, eu vou ter imunodeficiência. Então, nesse caso aqui, a perca do MHC, né, 2 vai afetar na ativação da célula TCD4. Lembra que eu falei que o monócito chega, né, para apresentar antígeno, ele precisa acionar o linfócito TCD4, tá bom? Mas para fazer isso, ele tem que ativar o sistema MHC primeiro, lembra disso? Então, quando eu tenho perca da expressão desse receptor do MHC classe 2 nas células T, eu tenho uma imunodeficiência de ativação de células T, que é conhecida como síndrome do linfócito desnudo. Desnudo por quê? Está faltando o receptor de MHC. Isso é causado por mutações em genes que codificam fatores de transcrição necessários para a expressão do gene MHC classe 2. E não pensa que vai faltar só nos linfócitos, não, tá? Vai faltar também em outras células que manifestam esse receptor MHC, que não é somente os linfócitos. Defeito na silanização ou expressão do complexo receptor de células T, provocado aí por uma diminuição de células T ou taxas anormais de subunidades de CD4 ou CD8. Ou seja, eu estou diminuindo, né, o CD4 e o CD8, automaticamente eu vou diminuir essas respostas imunológicas, tanto de CD4 e CD8. Concomitantemente, eu vou diminuir a infecção, vou diminuir as defesas contra a infecção viral, né, como a gente viu anteriormente, e também vou diminuir a produção de anticorpos devido à baixa ativação de linfócitos T, provocando aí, né, uma diminuição da imunidade celular dependente de células T, certinho? Principalmente a citotoxicidade. Casos raros, né, devido a mutações ou deleções, né, na modificação genética da proteína CD3 e ZAP70, que é o nome das proteínas. Doenças granulomatosas crônicas, provocada aí uma produção deficiente de intermediários reativos de oxigênio pelo fagócito. E gera normalmente, essa doença granulomatosa aqui, ela é gerada por mutações nos genes que codificam componentes da enzima oxidase dos fagócitos, mais frequente o gene B558. Então, essas células aqui fagocitárias, principalmente neutrófilos e monócitos,
elas estão dentro da corrente sanguínea, né? Então, está aqui o vaso sanguíneo, né? Dentro do vaso sanguíneo ali eu tenho a presença de vários neutrófilos, ok? E também monócitos, só porque se a infecção está acontecendo aqui, não dá para esse neutrófilo e monócito ficar aqui dentro da corrente sanguínea. O que ele tem que fazer? Ele tem que sair da corrente sanguínea por um processo chamado de diapedese e vai lá no local da infecção para promover a fagocitose. No caso dos neutrófilos e os monócitos, além da fagocitose, eles apresentam um antígeno agressor também para o linfócito TCD4. E aí esse processo aqui de diapedese, que é a passagem das células, né, da corrente sanguínea para o tecido adjacente, ele ocorre por um processo assim, ó. Primeiro essa célula está na circulação, ela precisa sair. Ela adere à parede do endotélio. Então, espera aí. Então tá aqui, ó, a parede do endotélio, certo? Essas células vêm e começam a rolar, né? A pressão arterial está nesse sentido aqui. Então, essas células começam a rolar aqui na parede do endotélio. E aí, na parede do endotélio aqui, começa a produção de óxido nítrico, que faz a fixação dessa célula no endotélio. Ela para de rolar, né? Até que ela está rolando, né? No sentido de fixar na parede do endotélio. Então, o óxido nítrico vai aumentar nesse local, ela faz com o óxido nítrico aumentado faz com que essas células façam adesão à parede celular aqui do endotélio, perdão, e aí, depois que ocorre essa adesão, ocorre o processo de diapedese. Essa célula passa da corrente sanguínea para o interstício. E depois que ela está no interstício, ela começa a migrar rumo à lesão inflamatória que está produzindo citocinas de quimiotaxia que vão atrair essa célula para o local da infecção, tá bom? Então, por que acontece essa historinha? Quando eu tenho produção deficiente de intermediários reativos de oxigênio, óxido nítrico, né? Pelos fagócitos, eu vou diminuir essa diapedese, fazendo com que haja, então, né, uma deficiência desse processo aqui que eu expliquei para vocês. E aí causando uma doença granulomatosa crônica, né, um acúmulo aqui, então, de neutrófilos formando grânulos, né, nessas regiões aqui de diapedese, certinho? Devido a mutações nos genes que codificam componentes da enzima oxidase nos fagócitos, certo? Porque eu preciso primeiro aderir e depois desaderir. Então, eu preciso da enzima oxidase para quebrar isso daqui e a célula continuar migrando normalmente. Caso contrário, vai ficar aderido formando granulomas, né? Por isso granulomatoso. Deficiência 1 da adesão leucocitária, ausência da expressão deficiente de integrinas beta-2, né? Que é justamente essas integrinas que eu citei aqui que promovem a aderência mediante óxido nítrico, tá bom? Então, a ausência ou expressão deficiente das integrinas beta-2, causando defeito de funções dependentes de adesão leucocitária, tá bom? Então, vai afetar também essa situação. E esta deficiência de produção de integrinas ou ausência de produção de integrinas beta-2 é provocada pela mutação em genes que codificam a cadeia beta, CD8, das integrinas beta-2. Também tem deficiência 2 da adesão leucocitária. Deficiência 1 é deficiência ou ausência das integrinas, por defeito genético. A deficiência 2 é ausência ou expressão deficiente dos ligantes leucocitários para seletina E e P, endoteliais, causando falha na migração de leucócito no interior do tecido.
Então, deficiência 1 da adesão leucocitária é causada por deficiência de produção de integrinas beta-2 ou ausência da produção delas por deficiência genética. Deficiência 2 é causado, né, pela ausência ou baixa expressão de selectinas E e P. Então, é importante a gente gravar isso, né, para saber exatamente de onde que vem. Deficiência 1 de adesão. Tá falando de adesão. A deficiência 1 é deficiência ou ausência de produção da integrina beta-2. Deficiência 2 de adesão é pela ausência ou deficiência de produção de integrinas ou selectinas, né, E e P, tá bom? Causada aí pelo mutações nos genes que codificam proteínas necessárias para a síntese de componente X-Cialy-Lewis nos ligandes selectina E e P. Deficiência no complemento, né? Então, no complemento C3. Relembrando aqui um pouquinho da cascata do complemento, como que ela funciona. A via clássica do complemento já produziu anticorpos. Esses anticorpos da classe IgG e IgM, né, vão fixar-se na membrana do antígeno e os anticorpos fixados aqui na membrana do antígeno, depois que eles estão fixados aqui, eles ativam a primeira proteína da cascata do complemento, que é a C1. A C1 ativada vai fazer ativação, né, de C4. C4 ativada ativa C2, formando o complexo C4A, C2B. Esse complexo aqui, então, ele ativa C3. C3 ativa C5, que ativa C6, que ativa C7, que ativa C8 e ativa C9. Ou seja, forma uma cascata de ativação. Bom, então olha só, quando eu tenho deficiência do complemento C3, eu até começo a cascata de ativação do complemento, mas se ativou se tem deficiência de C3, eu quebro a cascata do complemento e eu perco a atividade do complemento. Então, essa deficiência do complemento C3 provoca defeito na cascata de ativação do complemento e é causado justamente por mutações no gene C3, que dá origem à proteína C3. Deficiência no complemento C2 e C4 atinge justamente isso aqui, ó. É um pouco antes de C3, e aí eu perco a via clássica do complemento, tá bom? Porque C3, ele pode ser ativado ainda pela via alternativa e pela via da lectina. Então, quando afeta somente C2 e C4, eu perco a via clássica do complemento. Se ainda tiver C3, eu ainda posso ativar a via da lectina e a via de alternativa, que ativa direto C3 sem necessidade de C1, de anticorpos e de C2 e de C4. Mas se afetar C3, então essa daqui é mais severa do que esta, tá bom? Então, se afetar C3, eu tenho defeito na cascata de ativação do complemento. Se faltar C2 e C4 por deficiência, ligada a mutações no gene C2 e C4, eu tenho ativação deficiente da via clássica apenas, do complemento, levando à falha na limpeza dos complexos imunológicos e desenvolvimento de doenças semelhante ao lúpus eritematoso sistêmico, que é como se fosse uma hipersensibilidade do tipo 3, que a gente vai ver na próxima aula, que já está gravada, que eu vou postar lá no AVA para vocês verem depois. Hipersensibilidades, tá bom? Síndrome de Shediac-Higashi. Fala esse nome aí. Síndrome de Shediac-Higashi. Função lisossômica defeituosa nos neutrófilos e macrófagos e células dendríticas e função granular defeituosa na célula natural killer.
Estas células aqui, olha, neutrófilo, macrófago, células dendríticas e natural killer, são células que trabalham com neutrófilos, macrófagos e células natural killer, trabalham com fagocitose. Se tem fagocitose, vai ter que digerir alguma coisa, não é? Fagocitose. Vai precisar de digestão intracelular. Quem que faz digestão intracelular? Essa organela citoplasmática, lisossoma. Se eu tenho defeito no lisossoma, eu afeto a função fagocitária. E aonde que entra o natural killer? Citotoxicidade precisa de enzimas digestivas, além das citocinas, leucotrieno, prostaglandina, fator de necrose tumoral, tá bom? E aí, se eu tiver deficiência de lisossoma, eu também afeto a função de TCD8, promove a função de citotoxicidade. Isso é provocado por mutações nos genes que codificam a proteína regulatória do tráfego de lisossomas. Então, viu que tudo tem um defeito genético, né? Até aqui a gente só estudou defeitos genéticos que afetam células T, células B, neutrófilos, monócitos, células dendríticas, afetam o sistema de adesão de neutrófilos e monócitos, afetam o sistema complemento, C3, acabando com a cascata do complemento por completo, e C2 e C4 acabando com a via clássica do complemento. Então, nessa situação aqui, sobra para o pessoal apenas a via alternativa. O que é a via alternativa? A via alternativa eu atinjo diretamente o C3, por hidratação de C3, aí começa C3, ativa C5, que ativa C6, ativa C7, 8 e 9, formando a porina, que provoca lise. E a via da lectina, a lectina ativa direto C3, tá bom? Então, isso daqui é menos grave do que essa daqui, olha. Quem tem deficiência de C3, cara, perde todo o sistema complemento, tá bom? Quem tem deficiência de C2 e C3 perde apenas a via clássica de ativação do complemento, mas continua com a cascata do complemento funcionando na via alternativa e via da lectina, tá bom? As imunodeficiências secundárias, que não têm, né, defeitos genéticos congênitos envolvidos, certinho? Nessa situação aqui da imunodeficiência secundária, eu tenho uma causa. Por exemplo, a infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida. O que o vírus HIV faz? Ele afeta as células TCD4, levando a imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, o vírus ele começa a destruir as células TCD4 e aí a pessoa começa a ter a população de células TCD4 consumidas pelo vírus HIV. Resultado, ela vai entrando numa síndrome, né, de imunodeficiência ladeira abaixo, certo? Desnutrição proteico-calórica, que gera aí desarranjos metabólicos e inibem a função de maturação linfocitária. Então, desnutrição proteico-calórica é um problema nutricional, não é? Provocado aí justamente por quadros desnutricionais e hipovitaminoses. Radioterapias e tratamentos quimioterápicos para o câncer. A gente viu aí que o uso das quimioterapias através de antraciclina, citarabina, metotrexano, né, são todos fármacos usados aí, por exemplo, na leucemias, mas também em químicas, né, específicas da quimioterapia e provocam justamente uma diminuição, né, dos precursores mielocíticos e linfocíticos, né, na medula óssea, causando imunodepressão. Então, radioterapia e quimioterapia causam imunodepressão.
Metástase para a medula óssea, né? Provocando aí, então, tumores, comprimindo o espaço da medula óssea, inibindo a hematopoiese, provocando, então, um local reduzido de desenvolvimento leucocitário, causando imunodepressão. Remoção do baço, né? Aumenta a vida útil das hemácias, né? Porém, diminui o tecido dos órgãos linfóides, visto que o baço ele tem grande quantidade de linfócitos T e B, certinho? Além de monócitos. E aí, a fagocitose fica diminuída, né, nos micro-organismos, visto que o baço contribui enormemente para as fagocitoses orgânicas, certo? Não só das hemácias lisadas, mas também dentro da resposta imunológica. Isso tudo é secundário, ó, ninguém nasce com isso. Então, quando é primário, tem problemas genéticos envolvidos. Quando é secundário, normalmente a pessoa adquire. No caso do vírus HIV, né? Deficiências nutricionais, radioterapia e quimioterapia, metástase e remoção do baço, que é a esplenectomia. Certinho? A evolução do vírus HIV, então, como que ele ocorre? Infecção nos tecidos da mucosa, né? Ele entra pela a mucosa e aí ele vai afetar o alvo, que é a célula TCD4. E a célula dendrítica, quando fagocita o vírus, ela acaba, né, em algum momento, como ela é uma célula apresentadora de antígeno, apresentando o vírus para o linfócito TCD4, que é o alvo dele. E aí o que acontece? Disfunção, né, das células TCD4 com morte de células TCD4 de memórias na mucosa. Então, nesse caso aqui, o vírus é transportado para os linfonodos pelas células dendríticas e lá nos linfonodos é apresentado para o linfócito TCD4 e aí provoca mais morte celular e disseminação do vírus da mucosa para os linfonodos e com isso para a rede linfática. Então, o negócio dissemina rapidamente. E aí, dentro dos linfonodos, né, o estabelecimento da infecção em tecidos linfóides, como no caso dos linfonodos, o vírus HIV está lá dentro, e dentro dos linfonodos tem uma grande população de células T. E aí ocorre a disseminação da infecção por todo o corpo, né, pela circulação linfática, onde eu tenho o quadro da viremia do HIV. Porém, né, ainda ocorre a apresentação de antígeno do HIV para o linfócito B e o linfócito B produz anticorpos. E esses anticorpos anti-HIV, né, acabam neutralizando os vírus circulantes. E aí eu tenho as células B efetoras específicas para HIV. E aí eu apresento, né, o meu próprio organismo apresenta um controle parcial da replicação viral. Só porque os anticorpos eles só eliminam os vírus que estão fora, né, em circulação, fora da célula e em circulação. Como eu falei, os anticorpos não são capazes de eliminar o vírus dentro da célula. Quem faz isso? Linfócito TCD8, não é? Só porque o linfócito TCD8, quando ele ataca o linfócito TCD4, né, infectado, ele vai estar eliminando linfócitos TCD4. Então, você percebe que de todos os lados aqui, a população de linfócito TCD4, ela vai, com o longo do tempo e da viremia, ela só tende a diminuir. E quando mais ela for diminuindo, maior vai ser a minha imunodeficiência de células TCD4, e a pessoa entra para a latência clínica, né? Estabelecimento da infecção crônica, o vírus concentrados em tecidos linfóides, porque ele foi disseminado pela circulação linfática, baixos níveis de produção viral, porque tem produção de anticorpos, não é? Porém, está infectando ali os poucos que têm o tecido linfóide. E a infecção por outros micro-organismos, não é? A pessoa ela não chega a morrer de HIV. O HIV, ele baixa a população de células T. E aí a infecção de outros micro-organismos oportunistas acabam matando a pessoa. A pessoa morre de tuberculose, complicação por tuberculose, pneumonia, gripe, porque ela já não tem mais células T para promover uma resposta humoral eficiente.
E aí eu tenho imunodeficiência adquirida. Aumento da replicação viral, né? E aí a síndrome da imunodeficiência, que é a destruição do tecido linfóide e destruição ou diminuição das células TCD4. Aí sim a pessoa entra na síndrome da imunodeficiência adquirida, que traduzindo para português vira SIDA. Síndrome da imunodeficiência adquirida e em inglês AIDS. Tá bom? Então, a classificação, a AIDS é isto, né? E é interessante a gente pensar um pouquinho aqui na questão do HIV, porque o HIV, ele era um vírus de símios, né? De macacos. E aí o africano, ele tem hábito de ingerir, né, carne de macaco crua. Foi aonde o vírus se adaptou à espécie humana. Então, o grande problema, né, desses vírus, vamos falar assim, os grandes vírus mortais, vamos dar esse título para nossa ilustração. Os grandes vírus mortais da humanidade, eles aconteceram justamente por adaptação de vírus que eram de animais para homens. Exemplo, febre amarela. A febre amarela, o vírus da febre amarela era um vírus exclusivo de símios. E para os macacos, né, existe um equilíbrio, uma coexistência. Mas quando passou para o homem, olha como que o vírus adaptou. Adaptou ao mosquito Aedes aegypti. O Aedes aegypti, então, infectou o homem e aí começou a febre amarela mortal para o homem. E aí passou uma época e muita gente morrendo de febre amarela até que se descobriu a vacina para a febre amarela e cessou o problema. A questão da gripe aviária, né, ou gripe espanhola no passado, lá na Primeira Guerra Mundial, dizimou muita gente nos Estados Unidos, na Europa. Por quê? Aí, nesse caso, tem uma especificidade. O vírus, ele não passa diretamente da ave para o ser humano. Mas aí, o que o pessoal fez? Cria galinha junto com porco. O vírus da galinha passa para o porco e se adapta do porco para o ser humano. É o H1N1, por exemplo, né? E aí, grandes pandemias novamente. Então, olha, H1N1, gripe aviária, gripe espanhola, agora o Covid, né? Ele também foi vírus que se adaptou, né, de morcegos para o homem. E então, esses vírus mortais, né, eles vêm de uma adaptabilidade de animais para homens. Porque os vírus que causam comumente alguma coisa no ser humano são infecções autocontroladas. Por exemplo, o vírus influenza. Né? Tem pessoas que morrem de influenza porque vacila muito, mas a maioria dos casos você trata em casa, cara. Então, esse vírus evolui para uma síndrome respiratória se você deixar. Agora, esses vírus que vieram naturalmente de animais e adaptaram à espécie humana são os grandes vírus mortais da humanidade, né? E aí a AIDS é um exemplo disso. Então, fica aqui repensar, né? Comer, né? Ou ingerir ou criar animais sem uma forma de controle adequado, né, pode causar problemas. Assim como comer carne crua causa diversos problemas, entre eles parasitose, como neurocisticercose, toxoplasmose, a gente sabe disso. Então, tudo isso, cara, é ligado à falta de higiene do ser humano, tá bom? Então, onde já se viu comer carne de macaco? Para a gente é um absurdo, mas para eles é uma tradição. Você já viu os filmes do Indiana Jones? Eles fazem até sorvete de cérebro de macaco, velho. Aí você fala, eca, mas para eles gostam.
né? Então, assim, tem uma questão cultural nisso aí que a gente não pode interferir, mas tem uma coisa que pode ser repensada. Se a gente conhece tanta virologia assim e sabe dessa adaptabilidade, por que que eu vou criar galinha junto com porco? Por que que eu vou, né? Pode até fazer um criatório de morcego. Por que pegar o morcego selvagem? Já faz um biotério, então, pô, faz o negócio certo, né? Para evitar esse tipo de adaptação de vírus animais para a espécie humana, causando esses grandes vírus mortais. Repara na história, todos os grandes vírus mortais vieram, ou a grande maioria deles, né, porque todos é uma palavra muito forte, vieram de animais que se adaptaram ao homem. Exemplo aqui, o vírus HIV, que é o vírus dos símios adaptado para o macaco, porém para a espécie humana é mortal. E aí, a tendência evolutiva do vírus é sempre encontrar um equilíbrio, porque não é interessante que ele mate o hospedeiro. Então, hoje não, já faz muito tempo, observou-se que em grupos infectados pelo HIV tem pessoas que não morrem, ou seja, o vírus está adaptando essas pessoas. E eles estão estudando justamente isso para tentar descobrir uma cura, uma imunoterapia para o HIV. Então, o que se tem hoje, a farmacologia para essas imunodeficiências, no caso aí do HIV, é o AZT, né? A azidovudina. AZT, tá bom? Ou azidovudina, certinho? Então, a AZT aí, ou azidovudina, é justamente o fármaco, né, que inibe a replicação viral do HIV. Então, ele posterga a vida do aidético, porque a pessoa que não tem um tratamento adequado do HIV, ela morre em questão de anos. Então, assim, 2, 3 anos ela já está nesse estado final aqui, que é a AIDS, certo? A síndrome da imunodeficiência. Mas com o tratamento aqui, a pessoa, no seu livro tem até um eufemismo, ele fala assim, com a pessoa com HIV em tratamento com AZT, ela tem uma vida praticamente normal. Eu não concordo com isso, né? Uma vida praticamente normal, o AZT ele é extremamente hepatotóxico, tá bom? Então, assim, ele vai ter uma vida prolongada, né? Uma vida, a pessoa está com HIV, mas com a infecção controlada e sempre dosando a população linfocitária de linfócito TCD4. Mas uma hora ou outra isso aqui vai chegar no estado da síndrome de deficiência, né? Só para você ter uma ideia, uma pessoa que é normal, ela possui ali leucócitos, 4.000 leucócitos a 10.000 leucócitos por milímetro cúbico de sangue. Uma pessoa com HIV nesse estado de síndrome, eu já vi casos de pessoas de ter ali, ó, 100 leucócitos por milímetro cúbico. Então, é uma imunodepressão muito forte, cara. Quando a pessoa está com 3.500 leucócitos por milímetro cúbico, já é imunodepressão. Imagina uma pessoa com 100 leucócitos por milímetro cúbico. O HIV já destruiu praticamente aí grande parte do tecido linfóide dessa pessoa e dos linfócitos TCD4, tá bom? Restando pouca opção aí da resposta imune inata para tentar controlar infecções oportunistas nesse paciente. E aí, o tratamento que se tem hoje para HIV é a azidovudina ou AZT, que provocam aí efeitos colaterais, principalmente, né, na absorção de vitamina B12, levando a quadros de anemia megaloblástica secundária, hepatotoxicidade, nefrotoxicidade. Então, o cara não tem uma vida praticamente normal. Discordo quando fala isso lá no livro, tá bom? Esse praticamente aí é muita coisa. E aí, classificação da OMS para doenças linfoproliferativas. A gente já viu isso em Ciências Morfuncionais do Sistema Hematológico no semestre passado, quando a gente tratou das leucemias. A gente sabe que toda leucemia gera uma depressão ou imunodepressão do sistema imunológico. Lembra quando eu falava assim? É um paradoxo. Leucemia produz tanta célula branca, porém disfuncional. E aí a pessoa entra em imunodepressão,
certo? Então, das doenças proliferativas da classificação da Organização Mundial de Saúde, 80 a 30% são neoplasia de células B e 10 a 20% são neoplasias de células T. Então, as leucemias linfóides que a gente estudou no passado, 80 a 30% são neoplasia de células B e 10 a 20% são neoplasia de células T. E as neoplasias de células B são leucemia linfóide crônica, linfoma linfocítico de pequenas células, linfoma folicular de grau 1 e grau 2, linfoma de zona marginal MALT. A gente viu que MALT é justamente o sistema, né, leucocitar, ou sistema de linfócitos TCD4, TCD8 e linfócitos B que compõem aí a questão da placa intestinal e amígdalas, tá bom? Linfoma de zona marginal esplênico, que é o baço, leucemia de células pilosas, no caso aqui são as células dendríticas, plasmocitoma, no caso aqui envolve plasmócitos, que são as células B, e mieloma, tá bom? Que são aqui praticamente indolentes, ou seja, de fácil cura. Porém, tem as moderadamente agressivas, que são as leucemias pró-linfocíticas, linfoma de células do manto, linfoma folicular grau 3. As agressivas, linfoma difuso de grandes células B e altamente agressivas, onde atingem os precursores das células B linfoblásticas ali, linfoma de Burkitt, linfoma de alto grau de células B de Burkitt-like, tá bom? E nas células T, eu tenho de 10 a 20% de acometimento de doenças linfoproliferativas, causando aí, de forma indolente, linfomas de grandes linfócitos granulares, linfomas de células T do adulto, tipo smoldering, e micoses fungoides. De uma forma moderada, eu tenho leucemia linfóide crônica prolinfocítica, leucemia ou linfoma de células T do adulto, tipo crônico, linfoma anginocêntrico, linfoma anginomonoblástico e de forma agressiva, linfoma de grandes linfócitos granulares do tipo NK, que afeta a linhagem TCD8, linfoma de célula T periférico, linfoma intestinal de células T, linfoma de T do adulto, tipo agudo, e linfoma anaplásico de grandes células T. E de forma altamente agressiva, quando ativa os precursores da célula T linfoblástica. E além de tudo, temos o linfoma Hodgkin, né, que é uma leucemia líquida, ok? Atingindo aí células linfocíticas. E o não Hodgkin seria o tumor, né, endurecido, certinho? Então vamos exercitando aí o nosso aprendizado. Número 1. Com o intuito de eliminar a pandemia da AIDS, há necessidade de serem utilizadas ferramentas profiláticas com o intuito de prevenir que novas infecções ocorram conjuntamente com o tratamento das pessoas infectadas. De acordo com o exposto no seu livro-texto, né, de acordo com o que foi exposto lá, uma vacina eficaz contra o HIV deveria induzir no organismo hospedeiro uma resposta imunológica inata, não é? Elevados tipos de anticorpos neutralizantes, respostas eficientes de células T, assim como elevar a imunidade de mucosas. De acordo com o seu livro, é isto, tá bom? Então, estimular a transcriptase reversa viral, aí eu estou estimulando a replicação viral, porque o vírus precisa da transcriptase reversa para transformar o RNA viral HIV em DNA, para que ele venha se inserir na célula e passe a multiplicar ali dentro. Então, a letra A, totalmente errada. Induzir uma mudança no genoma do hospedeiro, estimulando a síntese de enzimas protetoras. Como que eu vou fazer isso? Né? Induzir mudança no genoma hospedeiro. Seria fazer uma terapia gênica. Né? Então, isso hoje não é possível. Não, e também não faz parte da vacina. Não é? Induzir no organismo hospedeiro uma resposta imunológica inata? Sim, porque é o que funciona no aidético.
Elevados tipos de anticorpos neutralizantes? Sim, já fabrico anticorpo pronto contra o HIV. Tá bom? Então, eu colocaria ali nessa vacina citocinas que induziriam a resposta inata, ou seja, fortaleceria o sistema imunológico dessa pessoa. Colocaria elevados títulos de anticorpos neutralizantes para que haja bloqueio do HIV e respostas eficientes de células T, né? Assim como elevar a imunidade de mucosa. Então, pega a pessoa na fase inicial e já arrebenta com HIV de tudo quanto é lado, seja por lado fagocitário, seja por lado de anticorpos, já destruindo os HIV circulantes e estimulando células T CD8 a destruir o resto das células infectadas. O que sobrar de clone de CD4 para mim é lucro, porque essas células se multiplicam depois e se reconstituem, tá bom? Então, por isso que a letra C aqui é o sonho de consumo, que até hoje não foi produzido. Ser aplicado inicialmente em animais, visto que eliminando o vírus nos animais, detectamos a principal fonte de transmissão do vírus aos humanos? Não, tem que ter higiene, como eu falei. Não vou eliminar os animais, senão vou causar outros problemas, desequilíbrios ecológicos que podem causar outros problemas. Então, e vai com certeza, se eu for eliminar os animais por causa disso, vou ter que eliminar todos os animais. O certo é fazer, produzir alimento humano de forma controlada, não é? De forma adequada, não misturando, por exemplo, galinha com porco, ou ter que comer, por exemplo, morcego, porque não tem acessibilidade a um outro nutriente, tá bom? Devido à questão econômica. Então, que mundo que é esse, cara? Não vou ficar aqui fazendo demagogia, eu nem faço isso, cara, mas realmente é caso a se pensar. Número 2. Anormalidade do sistema imune desencadeia uma maior suscetibilidade a infecções e doenças autoimunes. Quando um indivíduo apresenta infecções de repetição, o clínico deve suspeitar sobre imunodeficiências, que podem ser congênitas, primárias ou adquiridas secundárias. Analise a seguir a afirmativa sobre imunodeficiências primárias, tá bom? A síndrome de hiper-IgG ou hiper-IgM é ligada ao cromossomo Y? Não, a gente viu que ela é ligada ao cromossomo X, tá bom? Então, isso aqui tá falso. Número 1 aqui tá falso. Então, tudo que tem um aqui tá fora. Essa aqui tá fora, tá bom? Por eliminação. Essa aqui também tá fora por eliminação. Tarari, tarari, tá lá. Número 2 aqui. Na síndrome do linfócito desnudo, a perca de expressão do MHC classe 2, né? E prejuízo na ativação de linfócito TCD4, ok? Então, a síndrome, né? Aqui faltou falar que é da classe 2, né, cara? Então, deixa essa daqui. Essa aqui pode ser verdadeira ou falsa. Vamos ver o que vai encaixar aqui, tá bom? Verdadeira, né, se tiver alguma opção aqui para encaixar. E falsa porque a síndrome do linfócito desnudo é pela perca de expressão do MHC classe 2. Porque quando eu falo MHC, eu estou incluindo a classe 1 e classe 2. Então, está mais falso do que verdadeiro. Número 3 aqui. Mutações em genes que codificam fatores de transcrição necessários para a expressão do gene MHC classe 2 ocorrem na síndrome do linfócito desnudo. Sim, verdadeiro. É isso daqui, tá bom? Então, a 3 aqui eu tenho certeza que é verdade. Então, apenas a 2 já está fora por eliminação, né? Então, sobrou a C e a D aqui. Quem vai matar a questão é a letra, ou o número 4. Deficiências seletivas do isotipo de imunoglobulina provocam um declínio ou ausência na síntese de isotipos ou subtipos de imunoglobulina seletivo, induzindo uma suscetibilidade maior a infecções bacterianas ou ausência de problemas clínicos, né? Então tá fora, velho. O que matou essa questão foi a ausência de problemas clínicos. Essa deficiência de isotipo aqui, a gente viu que ela aumenta infecções bacterianas. Porém, isso aqui já é uma contradição quando fala ausência de problemas clínicos. Como tem ausência de problemas clínicos se eu tenho a maior suscetibilidade de infecções bacterianas? Então,
onde tem a 4 aqui está falso também, que sobra aqui a número 3. Verdadeira, então logo a número 2 aqui, como eu falei, é falsa. Certinho? Falso, verdadeiro, falso. Top de linha, só ficou a número 3 aí. 3. O linfoma Hodgkin é um tipo de câncer que se origina nos linfonodos, né, do sistema linfático, o qual é constituído por tecidos e órgãos que participam da produção de células responsáveis pela resposta imune, e um conjunto composto por órgãos e tecidos que produzem células responsáveis pela imunidade dos vasos que conduzem essas células através do corpo. Ou seja, é um tipo de leucemia líquida, não é? Analise as seguintes afirmações. O linfoma correlaciona-se com a exposição a produtos químicos e a radiação? Sim, isso aqui causa mutações e leva a deleções, translocações que geram o linfoma. Então, verdadeiro. O linfoma de Hodgkin, então, o que não tem a 2 aqui já está fora, né? Essa que não tem a 1, perdão. Então, o linfoma de Hodgkin pode ser subdividido em nodal e extramedular. Não, o linfoma de Hodgkin, ele não forma nódulos, é líquido, tá bom? O não Hodgkin forma nódulos. Então, 2 está fora, é falso. Então, o que tem 2 aqui está fora, que é essa daqui. Pode ser a D ou a A. Número 3. Os pacientes portadores de linfoma Hodgkin apresentam como sintomas febre, sudorese noturna, dor nos gânglios, cansado, perda de apetite, falta de peso e de perca de peso também. Verdadeiro. Então, 1 e 3 são verdadeiros, letra D. Tá bom? Viu, pessoal? Exercitando, né, o nosso conhecimento. Agora é com você. Ler o livro, recapitular a aula que está gravada, tá bom? E se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição de vocês nesse momento. E a próxima aula, que é hipersensibilidade, eu já vou postar amanhã mesmo, né, lá na unidade 3, seção 2. Essa daqui vai ser postada amanhã na unidade 3, seção 1, e a próxima de hipersensibilidade, que já está gravada, vai ser postada na seção 3.2. E aí, para a semana que vem, a gente já volta, né, falando sobre a seção unidade 3, seção 3, tá bom? Certinho? Vocês estão caladinhos aí? Tem alguma pergunta? O professor, tem algumas atividades que você postou que é para fazer no caderno? No caderno, não. Por enquanto, eu quero que vocês façam... Vocês já fizeram os exercícios de pré-aula e pós-aula da unidade 1 e 2? Já foi Eu lançado os já fiz pontos, tudo. né? Então, já foi Ah, lançado os pontos. Agora, eu quero que vocês façam os exercícios de pré-aula e pós-aula da unidade 3, tá bom? E da unidade tá. 4, assim, quando a gente for avançar. Não esqueça de fazer isso, tá bom, pessoal? Tá Também bom. o desafio nota máxima, né? Vai entrar aqui na minha pontuação. As atividades do desafio nota máxima e as atividades do AVA, do pré-aula e pós-aula, também vai entrar nas minhas pontuações. Como que vocês vão fazer isso? À medida que vocês forem fazendo, né, tem um gráfico lá de evolução. Quando que você completar a unidade 3 e a unidade 4, manda lá para mim o print, assinado com o seu nome, e manda no meu WhatsApp que eu vou validar. Da mesma forma, o desafio nota máxima, quando você concluir, manda para mim lá o print concluído, né? E o seu nome sai lá também, e aí eu valido a sua nota aqui como atividades do ambiente virtual, tá bom? Então, essas são as atividades que eu estou nesse momento cobrando de vocês, certo? E a data para entregar, né? Vocês têm aí até dia 30 de maio, né, para concluir essas atividades, certinho? Porque a partir do dia 30 de maio, em junho, a gente volta às aulas presenciais e aí a gente vai ter no máximo tempo de fazer uma revisão e fazer a prova. E aí eu já pretendo estar com todas as atividades prontas para
para encerrar o semestre. Tá bom, pessoal? Se não tem nenhuma dúvida aí, eu vou finalizando aqui a nossa aula. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até semana que vem. Um grande abraço aí, fiquem todos com Deus. Boa noite.